E no Histórias que Inspiram de hoje, quero convidar você para conhecer um herói chamado Nate Saint. Que história incrível! Essa bibliografia foi uma das que eu li primeiro, assim, quando eu comecei a me interessar por missões. Ter lido essa história me confrontou, quebrou a minha alma e me preparou para viver realmente aquilo que Deus tinha preparado para mim, independente do preço, das circunstâncias. Foi lendo esse livro, junto também com aquele livro que eu já comentei com você, Por Esta Cruz Te Matarei, de Bruce Olson, que eu tive o meu coração assim chamado para a obra missionária entre os indígenas. A história de Nate Saint, ela nos fala de abnegação, de doação, de coragem, nos fala de amor, nos fala de sacrifício, nos fala de dor, mas também é uma história que nos ensina que vale a pena, mesmo quando a missão não termina como nós imaginávamos ou como nós queríamos que terminasse. O amor por Cristo e o zelo em alcançar os perdidos era o que movia o coração do missionário norte-americano Nate Saint. Ele nasceu na Pensilvânia e desde muito cedo ele já manifestava o desejo de ser missionário. Outra paixão que Nate tinha era pela aviação. Ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, ele se formou e com o treinamento recebido na Força Aérea, ele foi capaz de tirar então sua licença como piloto civil e como mecânico de aeronaves. De posse dessa formação, ele filiou-se a uma agência missionária que nós conhecemos aqui no Brasil como Asas do Socorro. Faz um trabalho extraordinário aí com pequenas aeronaves, dando suporte a missionários em lugares aí de dificílimo acesso. Ele foi então para o México e lá ele começou a ter contato com a outra língua, começou a ter contato com essa diversidade cultural e com os costumes locais. Ele foi entendendo realmente com essa experiência no México que Deus de fato o queria trabalhando com a missão transcultural indígena. Ele ainda voltou para os Estados Unidos para fazer mais um curso. Nessa ida para os Estados Unidos, ele se casou com alguém que tinha essa mesma chamada, com a Marjorie Farris, e ela partilhava com ele a mesma visão de levar o evangelho aos povos não alcançados. Aí, como é importante, né, missionário, você que está me escutando, me assistindo, que você procure alguém que tenha a mesma chamada. Nate, ele encontrou uma moça, Marjorie, que tinha a mesma visão, a mesma preocupação com os povos não alcançados. Eles tiveram 3 filhos, Steve, Kate e Philip. E eles, então, se mudaram para o Equador. Continuaram trabalhando com Asas do Socorro. Foram morar em uma base missionária na selva equatoriana. Foi mais ou menos nesse período da vida de Nate que ele ouviu falar dos índios Aucas. Era uma tribo isolada, uma tribo muito perigosa, com muita resistência ao contato com os brancos, conhecida por ser violenta. Então, todos os missionários que tentaram algum contato com os Aucas, eles foram feridos ou mortos. Eles eram tão ameaçadores que, inclusive, os outros índios de outras tribos evitavam ter contato com eles, né? Contudo, Nate passou a amar esse povo, passou a pedi-lo ao Senhor e ele sempre dizia que o Senhor havia morrido na cruz também pelos Aucas. Eles não podiam ficar ali à revelia desse conhecimento. Uma das dificuldades que Nate tinha era não saber exatamente onde essas tribos Aucas estavam localizadas na imensa selva. Mas um dia, acidentalmente, ele sobrevoou uma aldeia Auca e descobriu que ela estava a apenas 15 minutos da sua base missionária. Ele compartilhou o desejo de se aproximar desse povo com alguns amigos, Jim Elliot, Peter Fleming, Ed McCauley e mais tarde Roger Yundera e suas respectivas esposas. E todos eles passaram então a amar também esse desafio e se preparar para ele. Passaram a orar e a planejar meticulosamente as estratégias que eles usariam
para chegar até aquele povo. O primeiro passo era sobrevoar a aldeia, levando alguns presentes em sinal de amizade. Então eles usavam uma corda, um balde. Primeiro desceram uma chaleira de alumínio, na viagem seguinte levaram um machado e assim por diante. Depois eles perceberam que os Aucas não estavam só recebendo os presentes, eles também estavam colocando alguma coisa no balde para ser puxado então para o avião. Eles receberam 2 papagaios vivos, alguns mimos fabricados pelos próprios índios e eles passaram 3 meses nessa troca de amabilidade. Eles decidiram, então, que estava na hora de um contato mais próximo. Foi aí que os 5 aterrissaram na margem do rio, distante 6 quilômetros da aldeia, e montaram um acampamento. As esposas ficaram na base missionária, enquanto os 5 estavam aí se preparando para esse encontro com os Aucas. Os índios apareceram, um pequeno grupo apareceu, um deles até deu uma volta de avião. Foi um primeiro contato, pessoal muito bom, eles estavam muito animados, mas aconteceu algo no dia 8 de janeiro de 1956 e eles não estavam esperando. Era um domingo, quando por volta das 15 horas, um grupo de Aucas apareceu no acampamento e atacou os missionários. Os 5 homens foram assassinados a golpes de lança e nenhum deles reagiu. Nate tinha apenas 32 anos de idade. Todos morreram. Aqueles que não temem a Deus podem considerar os 5 missionários mortos nessa região remota da Amazônia Equatoriana como heróis que perderam sua vida por nada, como pessoas que talvez estivessem fora da vontade de Deus, porque o resultado da missão foi a morte. Eu quero dizer que a morte não significa a falência da missão ou o fracasso da missão. Nate disse algo que eu quero compartilhar com você agora. É uma realidade absoluta entre aqueles que almejam o céu. As pessoas que não conhecem o Senhor perguntam por que, afinal, desperdiçamos nossa vida como missionários. Elas se esquecem de que também estão gastando a vida delas. E quando a bolha estourar, nada terão com significado eterno para mostrar pelos anos que desperdiçaram. Ele não desperdiçou a sua vida, seus amigos também não. Quando o fim chegou, eles entregaram suas vidas em nome da maior e mais extraordinária missão que poderiam desenvolver. A missão que resultou a longo prazo no alcance desses Aucas para Cristo. Eles deixaram uma semente. Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A morte deles não foi em vão. A sua esposa, ela fez uma oração que foi uma oração que ficou muito conhecida. Ela disse: Senhor, usa a sua morte como usaste sua curta vida. E sabem o que aconteceu? O Senhor usou. Algum tempo depois, as esposas desses missionários deram continuidade, na verdade, à missão desenvolvida por eles. Kate, a filha dele, foi batizada na mesma praia onde o seu pai foi assassinado. Nós temos hoje pastores dentre esse povo e uma igreja sólida, fundamentada na palavra de Deus. Custou o sangue desses 5 jovens, mas valeu a pena para a eternidade. Eles estão com Cristo e este povo está também hoje com a sua vida fundamentada no Evangelho através desse sacrifício. É melhor morrer por ele do que viver por nada. Uma vez um pastor disse: você não tem medo de morrer? Porque eu também trabalhava com povos tribais e eu respondi para ele: meu pastor, se vivo, para meu Cristo vivo, e se morro, para meu Cristo morro. E quer viva, quer morra, eu sou dele e ele é meu. A morte não é o fim da missão. A morte é a glória da missão. Que Deus abençoe.